Vamos ver o mercado de opções. E as opções, como o próprio nome já diz, elas são opções. Você está disposto, ou você está comprando ou vendendo uma opção, ou de compra ou de venda. Então, opções é um instrumento que garante uma opção de compra ou de venda de contratos futuros de determinada commodity ou outro instrumento derivativo. Ok? Então, instrumento que garante uma opção de compra ou de venda de contratos futuros de determinada commodity. Tá? Então, com as opções você vai dar o direito de comprar ou de vender contratos futuros de determinada commodity em determinada data. Ok? As opções elas protegem contra a queda de preço ou contra as altas de preço, tá? Sem perder as oportunidades de alta. O mercado de opções é absolutamente fantástico e, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores opções já criadas pelo mercado para os produtores rurais e que quem souber aproveitá-las ganha muito dinheiro, muito mais dinheiro do que quem não as utiliza. Tá? Então, a opção, para a gente resumir, ela é como um sinal de uma fazenda. Já que a gente está lidando aqui com produtores e tudo mais, vamos supor que o seguinte: determinado produtor ele quer comprar uma área de terras. Então ele quer comprar uma área de terras, o que ele faz? Ele vê que o preço está razoavelmente bom e tal, só que ele só vai ter disponibilidade de comprar ou não essa fazenda quando ele colher a sua lavoura. O que acontece? Ele chega para o vendedor e fala: olha, meu amigo, eu quero comprar sua fazenda e eu vou te dar um sinal aqui de 5% para que na época da minha colheita, em março, abril, maio, na época da comercialização da minha colheita, da minha safra, eu tenha o direito de comprar a tua terra. Ok? Ok. Quando chegar a época do vencimento do contrato, ele tem o direito de comprar e pagar o restante ou de não pagar. Exato? Se ele não pagar o restante do preço da fazenda, o que acontece? Ele perde o sinal. As opções são bem semelhantes. O indivíduo tem a opção de compra ou de venda de um contrato futuro. Se não for interessante para ele, o que ele faz? Rasga. Ele simplesmente não utiliza a opção que ele tem. Tá certo? Então vamos lá. Call, opção de compra. Seguro de preço ao comprador. Garante um preço máximo de compra. Put, opção de venda. Seguro de preço ao vendedor. Garante um preço mínimo de venda. Não quer dizer que os vendedores não utilizem a call. E não quer dizer que os compradores não utilizem a put. Isso daí varia de acordo com a estratégia do produtor. E nós vamos mostrar bons exemplos disso bem loguinho. Opções, algumas vantagens aqui. É sem depósitos de margens, não precisa depositar garantia nenhuma. E também não há riscos, não há risco nenhum, a não ser o dinheiro que você já investiu nelas. Contratos futuros, maiores lucros e possibilidade de entrar e sair do mercado a qualquer tempo. As opções também, só que as opções variam um pouco com o valor que você vai gastar e tudo mais. Ela tem um pouco menos liquidez e às vezes as oscilações são um pouco mais cruéis. Não vale a pena você ficar entrando e saindo do mercado a qualquer tempo. Então vamos lá para um exemplo. Produtor de Lucas do Rio Verde, safra 2010-2011, soja, área plantada, 630 hectares, produtividade líquida, 55 sacos por hectare, produção total 34.650 sacos. Ele fez uma negociação de troca por insumos no dia 17 de julho de 2010 para entregar o produto no dia 30 de 3 de 2011. Volume negociado 14.490 sacos. Então nós vamos utilizar esse exemplo aqui para ver o seguinte. Ele trocou por insumos em julho de 2010. Preço de venda, nada, foi uma troca, ele recebeu o produto. Então ele não teve entrada nenhuma de capital, ele utilizou esse
dinheiro para se financiar. Custos comerciais, zero. No dia, em março de 2011, ele entregou os 14.490 e fez a venda disponível pelo preço de venda, preço do balcão, a gente está utilizando aqui, $22,72 em Lucas do Rio Verde. Teve uma receita de $458 mil. Esse foi o lucro dele, certo? Agora vamos para um segundo exemplo, que ele trocou as mesmas 14.490 sacas e ele comprou 32 contratos de call com strike a $22,50 e pagou por isso um prêmio de 40 centavos por dólar. Como no seguro a gente utiliza a palavra prêmio, ele paga 40 centavos para poder comprar a $22,50. E o restante ele vendeu pelo mesmo preço a $22,72, ok? Isso aqui é para produtores que precisam de financiamento e querem aproveitar uma eventual alta. Então o que ele fez? Em julho de 2010 ele fez a troca por insumos e não vai ter receita nenhuma nem despesa com isso, certo? E em julho ele abriu posição de 14.400 sacas através de 32 contratos de compra call. Ele comprou calls, que é opções de compra. E ele pagou 40 centavos de dólar por cada saca dessas daí. E o strike, que a gente chama de strike, é o valor que ele poderia comprar a $22,50. Então ele gastou em 14.400 sacas $5.760. O tempo passou, ele produziu. Em março, ele vendeu as 20.160 sacas dele no venda à vista, no mercado disponível, a $22,72. E ele teve uma receita de $458.035. Em março de 2011, ele encerrou a posição dele, o exercício da call, e ele teve um lucro nessas calls de $7,17. Por que esse valor? Porque na data da venda, o valor do contrato na BMF estava $29,62. Então ele teve um lucro de $7,12 por saca, porque ele tinha o direito de comprar $22,50. Então ele pagou $22,50 e já pôde utilizar o exercício a $29,62. Ele teve $7,12 de lucro por saca, igual a $102.528, ok? Teve um total de $554.803,20. Uma diferença de $96.768, ou 21 centavos, 21% a mais. E outra coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: são $96 mil que entram líquidos. Como a gente viu aqui, a única despesa que teve a mais foram $5.760. Que se o preço não chegasse a $22 na BMF, ele teria rasgado as opções. Então ele pagou um seguro para ter o direito de comprar a saca a $22,50. Produtor 2, outro exemplo. Safra 2010-2011, área plantada 1.700 hectares, produtividade líquida 53,15, produção total 90.355. Desse produtor ele fez venda a termo em junho, julho, agosto, setembro e outubro, para entrega em 10/3, 22/2, em fevereiro e março. E aqui estão os volumes negociados que corresponderam a 81.000 sacas. E aqui os preços de venda. O dólar foi aumentando e ele também foi aumentando seus lucros ali. 81.776 sacas é o valor que nós vamos trabalhar aqui então. Hipótese 1. Venda a termo sem uso de opções. Produtores que precisam de financiamento e querem garantir um preço mínimo. Vendeu a termo, 81.000 sacas, 1.300.000. Ele garantiu que ia receber 1.300.000. E recebeu com a venda a termo que ele fez, certo? Hipótese 2. Compra de put nas mesmas datas da hipótese 1 e venda disponível à vista após a colheita. Isso aqui para produtores que não precisam de financiamento e querem garantir o preço mínimo. Então o que acontece? Ele, em junho, comprou 47 contratos de put e pagou prêmio 85 centavos, garantindo que ele ia receber pelo menos $17,50 na BMF. Então se o preço cai, ele ia gastar isso aqui. Ok? Então ele foi sempre garantindo o preço mínimo
E no final ele fez a venda disponível a 22 dólares e 72. Então ele teve um lucro de 1.857.950. Teve custos aqui, de todos esses custos. No final, entre as receitas e as despesas, teve 1.805.318. O que acontece? Esse aqui é para produtores que não precisam de financiamento. O cidadão aqui simplesmente ficou com a venda disponível dele e foi comprando opções de venda, né, para garantir o preço mínimo dele. E ele aproveitou o máximo da alta para vender a produção dele depois. Ok? Mas ao resultado, 39% a mais. Agora vamos lá. Mais uma hipótese. 3. Venda a termo, como na hipótese 1, e compra de uma call, uma opção de compra, nas datas das vendas. Isso aqui é para produtores que precisam de financiamento e querem garantir o preço mínimo. Então vamos lá. Em junho de 2010, ele fez uma venda a termo de 37 mil sacas e vendeu a 15 dólares e 20 centavos. Teve receita. Em junho, na mesma data, ele abriu 83 contratos, 37.350 sacas, fez uma compra, uma call, pagou 40 centavos para isso, com preço de exercício a 22,50. E ele teve despesa de 14 mil dólares, ok? Em julho de 2010, ele fez a mesma venda a 15,70, o preço subindo, e ele também em julho abriu 32 contratos de call. Em agosto, venda a 16,25 e abertura de 49 contratos, com preço de exercício também subindo um pouquinho, ou pagando mais caro, aproveitando as melhores oportunidades. Setembro, a mesma venda a termo e a compra da call, né, uma opção de compra que ele já pagou caríssimo, já pagou 2 dólares a saca, porque ele via que realmente estava subindo. Em outubro, mais uma venda a termo, pequena, 19 dólares e 10, e mais 4 contratos de compra de call a 1,87. Lucro por opção. Nas opções de junho, 7 dólares e 12 centavos. Nas de julho, 6 dólares e 12 centavos. Nas de agosto, 6 dólares e 62 por cada opção. Nas de setembro, 6 dólares e 12 centavos por opção. E nas opções de outubro, 4 dólares e 62 centavos por opção. Então ele teve uma receita de 1.243.000 com a venda a termo, ok? E ele teve mais um lucro com a venda e com os custos da operação. Ele teve um lucro nas opções de 544.149 dólares. O que acontece? No total, no frigir dos ovos, ele teve um lucro, ele teve uma receita de 1.787.875 dólares e 92 centavos. Ou seja, mais 37%. Um valor astronômico. E esse cidadão aqui, o que acontece? Ele garantiu o financiamento através da venda a termo, que ele poderia ter feito venda a termo ou poderia ter simplesmente trocado por produtos ou antecipado esses contratos que ele faz com a trade, e ele garantiu o preço mínimo ao fazer a venda a termo, né? E ele não ficou de fora de uma eventual alta através da compra de uma call, que é uma opção de compra, né? O que acontece? Fixou normalmente o preço com a revenda, armazéns ou trendings, não correu os riscos da queda de preço e aproveitou a alta dos preços. Não existe cenário melhor do que esse para o produtor rural. E é isso que nós temos que inserir hoje na nossa consciência, que deixar de ganhar dinheiro também é perder dinheiro. Então, o produtor rural, ele deve ter a consciência de que deve buscar os mecanismos da BMF, deve procurar uma corretora, deve procurar um agente autônomo de investimentos para que possa fazer isso. Eu vou lhes dizer que bancos normalmente não vão conseguir lhes prestar todas as informações que vocês necessitam. Então é muito melhor procurar uma corretora, procurar alguém de responsabilidade, que ele vai poder dar as melhores oportunidades para vocês. Gente, invistam na BMF e tenham sucesso na lavoura, tenham muito mais sucesso na lavoura, que não é porque vocês já estão ganhando dinheiro nesses últimos anos, e eu acredito que vão ganhar muito mais, que vocês não possam angariar mais lucros e realizar muito mais os seus sonhos
e que a família de vocês tenha muito mais tranquilidade nos negócios e tudo mais. Então, invistam na BMF, tenham sucesso na lavoura. Se quiserem nos procurar, está aqui os nossos contatos. Meu nome é Vinícius Hunhoff, está o meu e-mail aí, viniciushunhoff.hotmail.com. Meus telefones, tenho base em Tangará da Serra, no Mato Grosso, mas trabalhamos para todo o Brasil. E aí está aí, BMF, a salvação da lavoura.